Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, em primeiro lugar eu quero agradecer a todos vocês por esse ano que nós passamos juntos. Agora em agosto a Poema fez 1 ano e nós tiramos um tempinho para pensar em novos conteúdos, para reprisar alguns vídeos que o pessoal tinha gostado, para rediscutir alguns conteúdos que a gente tinha discutido neste primeiro ano de A Poema. E agora a gente vem com algumas coisas novas, com alguns temas que a gente aproveitou esse break aí para ler, reler, pesquisar e se inteirar um pouco mais de alguns outros temas. E já que a gente deu esse tempo, hoje a gente vai começar falando do tempo. Por falar nisso, você tem um tempinho? Se você tiver, aproveita, deixa o seu comentário, curta o nosso canal, compartilhe, vá até as nossas redes sociais, a gente está no Facebook, no Instagram, deixe o seu comentário lá também, compartilhe com seus amigos, porque afinal a Poema é feita de diálogos e movimentos. A Poemice, venha participar com a gente, porque você faz parte desse diálogo. Bom, resgatando o nosso assunto de hoje, a gente vai falar sobre o tempo. E nesse tempo que eu dei para pensar em novos conteúdos, chegou até as minhas mãos um livro que se chama Essencialismo, a disciplinada busca por menos. Eu falei, nossa, que texto mais, que título mais interessante. E aí o autor do livro começa falando com a gente o seguinte, que a gente precisa resgatar o nosso poder de fazer escolhas. Em algum momento a gente deixou isso de lado, ou começou a fazer escolhas que não tem muito a ver com o nosso sentido ou com o nosso propósito. E isso aí é decorrente de várias coisas, segundo ele. A primeira delas é que nós passamos a ter mais opções. Nós recebemos mais informações, nós conversamos com mais pessoas, nós conhecemos mais pessoas, nós trabalhamos mais, nós fazemos muita coisa ao mesmo tempo. E aí a gente começa a ter um acúmulo de coisas para fazer e essas coisas acabam nos tirando do nada e nos levando para lugar nenhum, porque muitas vezes elas estão desconectadas do que a gente realmente quer fazer, do que a gente realmente quer para a nossa vida, para a nossa carreira, para as nossas relações pessoais, enfim. E aí, a segunda coisa que ele coloca também como, por que a gente está fazendo escolhas não tão assertivas, é que a gente está passando por um momento de extrema pressão nossa sobre nós mesmos, porque nós queremos atingir níveis de perfeição, níveis de atuação, a gente quer fazer tudo, a gente quer cobrar o escanteio, correr na área, marcar o gol de cabeça e fazer a ola. E não dá, Na hora que a gente vê o time de futebol lá no campo, tem 11 jogadores, cada um com a sua função, fora os que estão no banco de reserva, fora a equipe técnica, fora o massagista, fora o fisioterapeuta e assim por diante. Para um time de futebol estar em campo, existe um monte de coisa acontecendo por trás daquilo. E a gente acaba achando que a gente precisa fazer sempre isso, ser atacante, jogar na defesa e fazer tudo, e a gente acaba não fazendo nada como a gente deveria fazer. E a terceira coisa que ele fala é que a gente acaba tendo uma busca por seguir um fluxo. A gente sempre fala, deixa a vida me levar, vamos seguir o fluxo e tal, mas esse autor propõe a seguinte estratégia, que a gente pare de seguir o fluxo e passe a seguir o nosso propósito. E isso é uma sacada genial, isso é um diferencial na nossa vida, porque a partir disso a gente começa a resgatar o nosso poder de escolha. Deixa eu contar uma coisa que ele coloca lá no livro. Ele explica pra gente um tal de paradoxo do sucesso. Vamos ver como que ele funciona? Esse paradoxo, ele é composto de 4 fases. Na primeira fase, você identifica algo que você quer fazer. Por exemplo, você começou a trabalhar numa nova empresa, num novo projeto, numa nova função, você está entusiasmado, você está motivado, ou você começou um novo relacionamento, ou você mudou de casa, enfim, você está em algo que está te deixando extremamente motivado, tudo que aparece em relação àquilo te interessa, você lê, você estuda, você conversa, troca ideia e isso te dá uma sensação de bem-estar. Isso faz com que você tome várias iniciativas, que você tome à frente, porque você está extremamente motivado com aquilo que você começou a fazer, com aquilo que você começou a desenvolver, com aquilo que te chama a atenção. Na segunda fase, começam a aparecer mais opções e mais oportunidades em decorrência dessa sua paixão inicial. Por quê? Porque
quando você está nesse êxtase, quando você está nessa empolgação toda de resolver tudo, de cobrar o escanteio, correr na área, marcar o gol de cabeça, você acredita que as pessoas estão te procurando porque você realmente se tornou, né, uma referência, um ponto de referência dentro daquele processo. E aí você chama isso de sucesso. E você se empolga mais ainda. Parece que é uma coisa que acontece rapidamente, mas isso pode levar 1 mês, 1 ano, 2 anos, 5 anos, enfim, é um processo. Essas fases não tem prazo para começar ou prazo para terminar, ok? E aí a gente vai para terceira fase. Nessa terceira fase, a gente continua recebendo mais, tendo em frente assim mais opções, mais oportunidades dentro daquele projeto. Só que a gente já tá tão sobrecarregado de coisas para fazer, tão cheio de detalhes para resolver, que a gente começa a ter que gastar muito tempo e muita energia, e isso vai comprometendo o nosso esforço e o nosso desempenho. Então você começa a deixar de ser aquela pessoa que resolve, mas a cobrança de ser a pessoa que resolve continua com você. E você vai começando a ficar desmotivado, desinteressado, as pessoas vão começando a falar, ué, mas você não resolvia tudo, agora você não tá dando conta, né? Como é que pode um negócio desse? E aí começa não só uma cobrança pessoal, mas também uma cobrança das pessoas que estão ali do seu lado nesses projetos profissionais ou pessoais, seja lá quais forem. E aí então a gente vai para a última fase. Essa última fase é aquela fase que você tá totalmente desmotivado, onde você perde esse entrelaçamento entre você, suas atividades e tudo que te levou a esse propósito, né? Aquela motivação inicial, e aí você passa a ficar desconectado desse propósito. Você passa a perder o foco do que é essencial. Então é por isso que esse autor fala que a gente tem que olhar sim esse fluxo, né? Mas caminhar para o nosso propósito e não no fluxo somente. Você assistiu Procurando Nemo? Lembra quando os peixinhos estão nadando naquela corrente, né? Vai todo mundo atrás, mas ninguém sabe mais ou menos, não sabe exatamente para onde tá indo, o que tá fazendo. Segue o fluxo. É simplesmente segue o fluxo. E não é assim. A história é outra. A gente tá num momento de reconstrução nossa, da nossa carreira, da nossa vida, dos nossos objetivos, dos nossos projetos, que a gente precisa encontrar ou reencontrar esse propósito. E esse propósito, ele reside no que é essencial. No próximo vídeo, eu vou conversar um pouquinho mais com você sobre essa ideia do que é essencial e do que é trivial. E vou te ajudar a começar a escolher, fazer escolhas um pouco mais assertivas para que você consiga novamente seguir o propósito e não somente o fluxo. Tudo bem? Eu te espero no nosso próximo encontro, mas enquanto isso, não esqueça, compartilhe esse conteúdo que pode ser muito legal para várias pessoas.